Olá, pessoal, tudo bem? Giane Siqueira aqui da editora Diálogo Freiriano. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E estamos aqui com mais um lançamento de um livro da autora professora Regina, que está aqui conosco e vai falar um pouco mais do seu livro, da sua obra e também falar quem é a professora Regina, essa autora dessa grande obra aqui, A Criança na Educação Infantil. Professora Regina, te passo a palavra. Oi, pessoal, tudo bem? É uma alegria imensa estar aqui com vocês, compartilhando desta obra que foi publicada pela Diálogo Freiriano. E eu gostaria de contar um pouco para vocês, né, da minha trajetória e de como eu cheguei a esta obra, né? Meu nome é Regina Jodelli, sou professora há 24 anos, sou da área de educação, né? Tenho formação em pedagogia e letras, mas sempre atuei, né? A minha preferência sempre foi pela educação infantil. Então, formei desde a época, minha primeira formação lá no magistério, na antiga escola normal, e fui trabalhar com crianças. Iniciei minha trajetória, então, com educação infantil, passei pelo ensino fundamental, ensino médio, EJA, já trabalhei como gestora, né? Fui vice-diretora de um jardim de infância. E sempre muito curiosa e muito ávida por estudar, por conhecimentos. E aí eu fiz uma especialização na Universidade de Brasília, em Educação em para Direitos Humanos, e depois eu fui adentrando mais no programa ao qual eu faço parte, né? Ao qual eu faço parte, que é o programa de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento Escolar da Universidade de Brasília. Eu iniciei, então, como estudante da especialização. Quando eu terminei, então, eu fiz o meu mestrado e estudei a roda de conversa, pesquisei a roda de conversa na educação infantil. E é do meu livro, olha que legal, a materialização dessa pesquisa. E atualmente eu sou doutoranda pelo mesmo programa, sob a orientação da professora doutora Lúcia Pulino. Foi a minha mesma orientadora no mestrado, a gente tem continuado nosso trabalho, sempre nessa área das infâncias, né? No mestrado, então, nós estudamos, pesquisamos sobre a roda de conversa na educação infantil, e agora no doutorado nós estamos estudando o processo de acolhimento das crianças migrantes nas escolas públicas aqui do Distrito Federal, né? O território do brincar. Então, agora a gente está estudando sobre o brincar. Tudo isso dentro dessa ótica do desenvolvimento humano, dos direitos humanos, né? E estou aqui muito feliz por esse convite para poder compartilhar um pouco desta obra, né? Que ela encontra-se no repositório da Universidade de Brasília, mas a intenção de publicar é de poder assim tornar mais acessível às pessoas, porque quando a gente publica o livro, né? Quando a gente tem aqui nas nossas mãos, eu acredito que ele tem um alcance maior, né? No sentido assim, ele se expande. É claro que na universidade, no repositório, né? Ele se encontra público, né? As pessoas podem pesquisar, mas eu acredito que a gente consegue sair um pouco do campo acadêmico e consegue ir às escolas, ir às formações dos docentes, né? Então eu acho que a gente tem aí um alcance maior, a gente tem uma valorização da nossa pesquisa. Então, assim, eu não pensei duas vezes depois que eu defendi, então, o meu mestrado, né? É a publicação da dissertação do meu mestrado, em publicar. E acredito, né, que eu escolhi a melhor editora para isso. Olha aí que bacana, professora Regina. E conta então para nós, como é que você encontrou a editora Diálogo Freiriano? Bem, foi na época da pandemia, quando eu defendi, então, o meu mestrado, 2020, né, no auge da pandemia, então eu estava vendo, assim, muitas lives, né, muitas formações, como eu falei para vocês, eu gosto muito de ler, de estudar, e, assim, foi aquele boom de lives, né, então, assim, eu conheci o trabalho dos professores Ivo e Ivânio, e me inscrevi numa das lives, que inclusive era sobre os 50 olhares, se eu não me engano, de Paulo Freire, e comecei a receber algumas publicações, alguns convites, né?
Mas ainda até então não conhecia, não tinha ouvido falar da questão da publicação. Foi quando, conversando com a minha orientadora, que eu queria publicar, ela falou: você já procurou o Ivani? Eu falei: não, ela já tinha publicado com uma colega de orientação, né? E aí ela falou: olha, eles são muito bons, procura. Eu falei: gente, olha aqui, eu tenho recebido e-mail deles. Então foi assim muito bacana, porque aí a gente uniu, né? Assim, tanto eu queria eu publicar e recebi a melhor indicação, que foi a da minha orientadora. E quando eu procurei, eu fui muito bem recebida, muito bem assessorada pela Cida, né? Então, Ai, assim, que legal. foi um encantamento à primeira vista, assim, com a editora. Ah, legal, legal. E essas lives eram pelo Instagram, YouTube? Eu vi pelo YouTube. Pelo YouTube. Ah, Isso. perfeito, perfeito. Eu vou mostrar então aqui para vocês, ó, o livro da professora Regina. Olha que linda a capa, né? Tudo a ver com o conteúdo, contracapa. E então esse aqui é o material, né, a dissertação de mestrado da professora Regina, que foi transformado em livro, um baita livro. Olha aqui as orelhas, tem um texto, aqui na outra, aqui ó, o currículo maravilhoso. E aqui todo o conteúdo, né, todo o material. Além desse aqui, a professora Regina também tem um artigo aqui, né, no capítulo de livro, nessa coletânea do nosso editor-chefe, o Ivânio Dickman, né, professora Regina? Exatamente. Eu tenho aqui as duas obras. E assim, o material maravilhoso. Eu quero falar assim, que eu pedi da forma que eu pedi. Eu conversei com a Cida, com o Ivânio, né? Na época eu falei: olha, eu quero uma roda de conversa. E assim, eu quero as crianças bem coloridas, bem bonitas, cada uma fazendo uma atividade, porque eu acredito que a roda de conversa é isso, né? Então, assim, a gente defende a roda de conversa como esse espaço de encontro, com um espaço de respeito ao outro, respeito às infâncias, respeito às diferenças. A gente defende que nesse livro, né, que a roda de conversa ela vai muito além de um procedimento pedagógico, onde há esse acolhimento, né? Ela vai muito além de um momento em que a gente vai apenas sentar e perguntar como está o tempo, quantas crianças tem. Não, a gente defende a roda de conversa como esse espaço de infância, um espaço de condição de infância, como a minha professora defende, né? Uma abertura para a infância, abertura para o novo. É a novidade que chega, é acolher as emoções, acolher como que as crianças estão. Então, assim, a gente traz essa perspectiva, né? E aí, diante disso, eu não posso eu não podia solicitar uma capa de um livro de forma homogênea, né, onde as crianças estivessem iguais. Não, cada criança está fazendo uma atividade, cada criança respeitando o tempo e as infâncias, a singularidade de cada um, sabe? E a diversidade que é existente na educação infantil. Então aqui, ó, pessoal, vou ler para vocês o título completo, tá? A criança na educação infantil, a roda de conversa como espaço-tempo de infância, criação e experiência, conforme a professora Regina já falou. Você já falou um pouco, professora Regina, sobre essa jornada da produção, da construção da capa, e como é que foi a questão da produção do miolo, como é que foi essa experiência com a nossa produção aqui da editora? Eu achei muito interessante a liberdade com a qual eu pude trabalhar com a editora, a paciência que a editora teve, né? Porque eu defendi o mestrado em 2020, mas eu publiquei depois, né? Já dentro de um processo onde eu já estava no doutorado. Então, assim, a editora foi muito parceira, muito paciente com o meu tempo também, né? E assim, muito respeitosa. Eu pude ter a liberdade de inserir alguns novos dados, né? Eu pude colocar um prefácio, que é inclusive da minha professora Lúcia, um pós-fácil da professora Patrícia Pederiva, que eu conheci depois de defendido o mestrado, né? E aqui tem um tesouro, aqui atrás do livro, né? Que alguns chamam de quarta capa ou contracapa, né? Que do professor Jadejane, que é um professor que nos inspirou muito
na nossa pesquisa, né? Um professor geógrafo, que estuda a geografia da infância. Então, assim, nós partimos de uma obra dele para a gente trabalhar a roda de conversa, né? Então, ele fez, assim, um presente, né? Um presente. Então, assim, tudo que eu pedi foi feito. A editora fez com muito carinho. Aqui na aba tem uma frase de uma professora que é muito querida, que me acompanhou no mestrado, que estava na minha banca também de mestrado, com a professora Regina Pedrosa, que também é do programa de Pode, psicologia da professora Regina, UNB. pode ler essa frase aqui. Sim, sim, ela coaduna muito com essa questão de ouvir, né? Ouvir a todos, com a questão que eu estava falando. O ideal a ser atingido na escola é que cada um, na sua função, no seu papel, possa exercer um poder de decisão, com a mesma igualdade de direito. Então, assim, fecha muito bem essa questão, sabe, assim, dos direitos humanos, de ouvir cada pessoa, de que a decisão ela é tomada coletivamente, cada pessoa tem a importância, cada pessoa tem a sua fala, as crianças são sujeitos de fala, sabe? Então, assim, eu tive muito essa liberdade para poder criar dentro da obra, e foi muito respeitoso isso da editora, sabe? Assim, eu sou muito grata à editora por isso, por ter me dado essa liberdade de criação. Que legal. E os formatos que você escolheu de publicação aqui na editora, quais são? Ah, sim, eu tenho então esse formato impresso, né? Que a gente está aí, ficou lindo. E É. o formato de e-book, né? Que é muito legal, porque aí eu pude fazer a divulgação do trabalho, né? Assim, onde eu sou convidada para falar. Hoje eu trabalho também com formação de professores e professoras. Às vezes eu sou convidada a ministrar palestras, né? Rodas de conversa, falando até em outras regiões, né, do Brasil. Então, assim, eu posso divulgar o trabalho, posso, olha, gente, tem esse formato, né, e-book, e assim, isso é muito bom para o autor, para a autora, porque é o conhecimento que se espalha, né? Assim, a gente vai pulverizando e não tem nem noção de onde que vai chegar, né? Então, esse formato digital que nos possibilita tudo isso, né? É uma riqueza, é uma grande riqueza. Exatamente, que bacana, legal. Hã, algo até que a gente estava comentando antes ali, questão do resultado. Após feito ali, você pegou: "Ah, este é o meu livro", o que que mudou? Quais são as sensações, o sentimento? O que que mudou na tua vida pessoal, profissional? Conta para nós o que que aconteceu aí. Ah, bem, eu acho que primeiramente o resultado pessoal ele é muito assim, muito importante, né. Eu me senti autora, né, assim, eu estou escrevendo, eu sou escritora, né, então assim, primeiro, tomar posse dessa situação, né, assim, desse status mesmo dentro do meio acadêmico, né. Eu sou escritora, eu tenho um livro, é o produto do meu trabalho, né, então assim, é muito legal a gente ver a materialização da pesquisa, né, como eu falei, está no repositório, mas você poder pegar, sentir o cheiro. Eu amo cheiro de livro novo, né? Você sentir o cheiro, você ver as fotos, você poder carregar, né? Eu posso carregar, não preciso estar atrelada a um computador, a um celular, eu posso carregar, eu posso abraçar esse livro. Eu gosto muito de ler, né, como professora de educação infantil. Então, assim, a minha obra, né? Então, primeiro, assim, primeiramente, por questão pessoal, foi a realização de um sonho, né? Hoje eu sou escritora, e a editora me proporcionou isso. E academicamente falando, me ajudou muito. Deu aquela turbinada no currículo, no meu currículo Lattes, né? Quando eu fui para o doutorado, né? Eu já pude apresentar a época, eu entrei em 2021, ainda estava em conversa, né, com a Cida e tudo, eu não tinha ainda publicado, mas eu já tinha a declaração que eu já estava em andamento. Então, assim, já contou como pontuação para o meu ingresso no doutorado, porque tem uma pontuação dentro do Lattes, né? Então, assim, eu já conquistei. E aí foi publicado. Eu recentemente eu ganhei a minha primeira bolsa, porque como eu sou servidora aqui do estado, do Distrito Federal, né? Eu não tenho bolsa universitária, mas foi aberta então uma bolsa para auxílio em pesquisa e eu pude colocar, então, a obra
como uma produção intelectual. E que contou, que teve uma grande pontuação aí para essa bolsa, né? Então, assim, quando a gente fala que dá uma turbinada no currículo, é verdade. E dá mesmo, né? E assim, tá lá, é uma produção dentro do meu currículo Lattes, né? É uma produção de um livro autoral. E isso é muito importante na vida de um pesquisador, de uma pesquisadora, né? De um estudioso, estudiosa, né? Então, assim, me ajudou muito, assim, dentro dessa área acadêmica, né? Me ajudou muito. Olha só, que depoimento, que declaração, hein? E assim como a professora Regina, tem outras pessoas que têm as suas dissertações, teses, um material muito legal que pode ser transformado em livro. Só que esse pessoal ainda está pensando, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final que ainda eles estão pensando se vão publicar, professora Regina. Gente, olha, um conselho. Não pensa muito, não. Aceitem logo a proposta, porque é muito bom. Você tem todos esses benefícios que eu falei, né? Assim, você pode aumentar a questão do seu currículo Lattes, melhorar essa sensação, né, de ser o autor, de ser a autora, de poder, assim, aumentar essa visibilidade da sua produção. É a materialização da sua pesquisa, você realizou, você gastou tempo, você gastou dinheiro, você teve todo o investimento de vida dentro da academia. E às vezes essa pesquisa ela fica muito limitada nos repositórios. Fica aberto, né? Fica aberto assim, mas fica aberto para o público, claro. Mas assim, a procura às vezes ela se limita aos pesquisadores, aos estudantes, né, aos professores. Alguém que, eu vou escrever um artigo, eu estou produzindo minha dissertação, estou produzindo minha tese, eu vou procurar aqui temas, né? Então, assim, fica às vezes muito restrito àquele ambiente acadêmico. E não. Quando a gente faz uma pesquisa em educação, em psicologia, em geografia da infância, como eu citei, em filosofia, quando você tem o desejo, se eu falo por mim, de poder ver essa obra materializada, essa obra de forma assim que ajude, possa ajudar, possa contribuir na educação. Então, se eu trago apresento uma obra dessa, numa escola que eu vou, numa formação que eu vou, seja ela online, seja online que eu falo, né, e-book, ou seja ela de forma, eu consigo ampliar. Eu saio desse território apenas acadêmico e consigo ampliar. Então, quem está pensando ainda, venham, vocês não vão se arrepender. A editora é muito séria, muito comprometida, com pessoas extremamente dedicadas no que fazem. Então, vocês não vão se arrepender, viu? Eu não me arrependi. E aí, ano que vem, eu defendo minha tese de doutorado e já estou voltando para a Olha, editora. olha aí, ó, para mais uma produção, para mais um livro publicado, né, que faz toda a diferença. Professora Regina, muito obrigada. Estamos aí no aguardo para a tua próxima publicação. Pessoal, se vocês, assim como a professora Regina, e tem seu mestrado, seu doutorado, e quer transformar em formato de livro, fazer a diferença no seu currículo, estamos aqui à disposição. Nossos links de redes sociais estão abaixo. E também para adquirir o livro da Pro, a gente vai deixar aqui abaixo o link para vocês encontrarem. Isso aí, pessoal. Peito, obrigada, Pro Regina. Um abraço. Obrigada, Tchau. abraço, tchau, Tchau. tchau.